Graças a Deus, é uma honra, uma satisfação, mais uma vez, estar aqui reunido com todos vocês no nosso canal Jailson HMTV, para dar continuidade à nossa pequena palestra que nós temos diariamente aqui no canal, tá bom, meus irmãos? Muito bem, vamos ler a escritura, porque mais uma vez temos um assunto, mas antes disso, eu quero mandar uma saudação especial para o pastor Rubens, lá de Belém do Pará, que amanhã, é sábado, ele está lá na congregação do pastor Aurélio, que vai ter um encontro de pastor lá, né? E o pastor Rubens tem me ajudado muito, tem divulgado os meus vídeos, o meu canal, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Muito bem, vamos aqui para as escrituras. É o Evangelho segundo escreveu São Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2, que nós temos um assunto, mais uma vez, importante para todos nós aqui. Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Versículo 2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Que Deus ajude, que Deus nos abençoe e nos dê a inspiração para nós trazermos a mensagem de hoje. Então, baseado nessas escrituras, meus irmãos, eu queria falar um pouco sobre o mistério da oitava estrela. Esse é o nosso tema, o nosso assunto do programa de hoje. O mistério da oitava estrela. Muito bem, vamos aqui devagarzinho para você ter o entendimento dessa oitava estrela. Irmãos, durante as 7 eras da igreja, e quando a gente fala das 7 eras da igreja, nós estamos falando de 2 anos de cumprimento. Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, ele se cumpriu durante 2000 anos de história da igreja. E durante esses 12.000 anos do cumprimento do Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3, Deus usou 7 anjos durante as 7 eras da igreja. O apóstolo Paulo em Romanos, vamos ver aqui o que Paulo fala aqui. Romanos capítulo 11, versículo 25, o apóstolo Paulo também fala sobre a era da igreja, as eras da igreja. Romanos capítulo 11, versículo 25. Veja o que é que Paulo diz. Porque não quero, irmãos, que ignore este segredo ou mistério, para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentil haja entrado. A plenitude do gentil é a mesma coisa das 7 eras da igreja, que está em Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 3. 7 eras, 7 igrejas. E durante essas 7 eras da igreja, Deus usou 7 estrelas. Agora, quem são essas estrelas? Muito bem, vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre essas estrelas aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Preste bem atenção, meus irmãos, que nós estamos falando sobre o mistério da oitava estrela. E durante as eras da igreja, Deus usou 7 estrelas. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 11 do capítulo 1 de Apocalipse. Olha o que é que a Bíblia diz. Versículo 10 ao 11 do capítulo 1 diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Versículo 11, que dizia: O que vê, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que está na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 cidades, irmão, elas representam 7 períodos que Deus ia tratar. Essas 7 cidades aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, representa as eras da igreja, a plenitude do gentil, como disse Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 25. Agora veja aqui no versículo 20 do capítulo 1 do Apocalipse. Veja o que é que João diz. O mistério das 7 estrelas
que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Então, essas 7 estrelas que Deus usou durante 2000 anos de história da igreja são os 7 anjos. Agora, quem são esses anjos? A palavra anjo, irmão, eu queria falar algo aqui bem interessante. A palavra anjo significa mensageiro. Então, essas 7 igrejas, como diz a Bíblia aqui, versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse, são 7 anjos. E esses anjos, como nós já falamos em vários vídeos, são anjos humanos, são homens, são anjos naturais. Não é anjo angelical e nem anjo espiritual, mas sim anjos naturais, são homens. E quem são esses 7 anjos? Vamos ver aqui, para nós mostrar para vocês, meus irmãos, quem são esses 7 anjos que Deus usou, que são as 7 estrelas. E essas 7 estrelas, irmão, que tem luz natural. Preste bem atenção. O primeiro anjo foi Paulo. Ele foi o mensageiro da era de Éfeso. E a era de Éfeso a sua duração foi de 53 até 170. Então essa foi a duração da era de Éfeso. O segundo anjo é Irineu, da era de Esmirna. E durou de 170 até o ano 312. O terceiro anjo é São Martim, da era de Pérgamo. Ele durou do ano 312 ao ano 666. E o quarto foi Colomba, era de Tiatira. Ele durou de 1906 até 1520. Deixa eu corrigir aqui algo aqui que eu errei aqui. A era de Pérgamo, que é o mensageiro é São Martins, foi de 312 ao 306. Agora sim. Agora, a quarta era, que é a era de Tiatira, foi Colomba, que foi do ano 606 ao ano 1520. E a quinta era, o anjo, foi Martim Lutero, que foi de 1520 a 1750. O sexto anjo foi John Wesley, a era de Filadélfia, que foi de 1750 a 1906. E a sétima era, Laodiceia, o anjo é William Branham, que foi de 1906 a 1963. Então, esses 7 anjos são anjos naturais, são homens, que a Bíblia diz que também são 7 estrelas, que Deus usou durante 2000 anos. Durante Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, durou 2000 anos de história e Deus usou esses 7 anjos que são as 7 estrelas. Então, se agora, por que Deus usou essas estrelas? Qual o propósito de Deus usar essas 7 estrelas? Que na realidade são 7 anjos. E esses anjos não são celestiais, são homens. Porque a palavra anjo significa mensageiro. Então, cada mensageiro, cada profeta da Bíblia, irmão, foi um anjo. Moisés, Noé, Jeremias, Daniel, o próprio Senhor Jesus Cristo, todos eles foram anjos, mas anjo terrestre. Por quê? Porque os anjos celestes não podem pregar o evangelho. Muito bem. Agora, qual o propósito de Deus? Qual foi o propósito principal de Deus usar essas 7 estrelas durante 2000 anos de história da igreja? Sabe qual foi o propósito, irmão? Vamos ver o que aqui a Bíblia diz aqui. No Evangelho em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Veja o que aqui a Bíblia diz aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Versículo 14. Veja aqui, irmão, o propósito que Deus tinha para usar essas 7 estrelas.
Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14, diz a Bíblia. Simão, esse Simão é Pedro, relatou como primeiramente Deus visitou o gentio para tomar deles um povo para o seu nome. Então esse foi o propósito, irmão, de Deus usar essas 7 estrelas. Que essas 7 estrelas são 7 anjos, e esses anjos são homens, são profetas que Deus usou durante 2000 anos. Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e o 7º, William Marlon Branham. Esse foi os profetas que Deus usou. São as estrelas que Deus usou, as estrelas naturais que Deus usou durante 2000 anos para o quê? Para tirar do meio do povo gentio um povo, aqui ó. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Aí você faz uma pergunta, irmão, quem é o gentio? O gentio sempre foi uma palavra usada para as pessoas que não são judeus. Porque só tem 3 raças no mundo: judeus, gentio e samaritano. Então, se nós que somos gentio, seja brasileiro, americano, japonês, recebe esse título de gentio. Então veja o que Simão está dizendo aqui, ó. Simão relatou como primeiramente Deus visitou o gentio para tomar deles um povo. Então, no meio do povo gentio, Deus ia tirar um povo para o seu nome. E esse nome aqui, irmão, é o ministério do dia. Não é apenas um nome, porque Jesus disse, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aí então, vamos ver assim, que todo mundo que fala do nome de Jesus é salvo? Não. Isso está falando do ministério da hora. Então, se Deus, do meio do povo gentio, ia tirar um povo para o seu ministério da hora. Então, Deus usou essas 7 estrelas. E eu dei o nome de todos eles aqui. A primeira estrela foi Paulo, a segunda estrela, Irineu, a terceira estrela, São Martim, a quarta estrela, Colomba, a quinta estrela, Lutero, a sexta estrela, John Wesley, e a 7ª estrela, William Marlon Branham. Deus usou esses homens para tirar do meio do gentio um povo para ele. Mas vamos ver o que aqui a nossa 7ª estrela fala sobre isso. Aqui na mensagem, o nome de blasfemo. Veja só. Essa mensagem foi pregada em 1962. Nome blasfemos, página 12. Veja o que a 7ª estrela diz sobre isso. Creio que essas são as eras. E Deus em cada uma dessas eras, qual era? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 eras da igreja. Aí ele diz assim, ó. Creio que essas são eras. E Deus, em cada uma dessas eras, pegou um povo eleito. E nisso, como Hebreus 11 diz que esses sem nós não são aperfeiçoados. Está vendo? Mas agora a igreja veio disto, vindo em minoria o tempo todo até entrar na era pentecostal. E qual é a era pentecostal? A era de Pentecoste, a era de Laodiceia, que começou em 1906 e terminou em 1963. Essa é a era pentecostal, que é a era de Laodiceia. Muito bem, aqui na página 14, o profeta diz ainda mais assim. Deus está edificando em 7 eras da igreja uma noiva para Cristo. Então, veja aí, irmão, o propósito de Deus usar essas 7 estrelas. Deus está edificando em 7 eras da igreja uma noiva para Cristo. Através de Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, uma era de igreja que Jesus disse, se o noivo vier na primeira vigília ou na 7ª vigília, todas essas vigílias despertam, essas virgens despertam. Elas despertam as virgens de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Você notou isso? Foi na 7ª era quando ele veio e despertou essas virgens adormecidas. Isso as traz desde lá até aqui.
Veja, irmão, eu queria repetir mais uma vez isso aqui, porque isso aqui, irmão, é profundo demais e muitos pastores dessa mensagem, muitos pregadores dessa mensagem, por não estudar a mensagem da forma correta, eles não obtêm a revelação correta. Veja o que o irmão Brana diz aqui, ó. Foi na 7ª era quando ele veio. E o irmão Brana disse, na mensagem A Brecha entre as Eras e Selo, que para os selos ser revelado, as eras teve de acabar. E qual foi a última era? Laodiceia. E diz aqui, ó, foi na 7ª era quando ele veio. E quando ele veio, no fim da era, o que aconteceu? Despertou essas virgens adormecidas. Houve, irmão, uma ressurreição. Eu já falei isso aqui, vou repetir mais uma vez. A primeira ressurreição está dividida em 3 etapas, 3 partes. A primeira parte é espiritual e a segunda parte e a terceira são literais, são naturais. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira parte e a segunda parte da primeira ressurreição já está em andamento. O que está faltando é só a última parte da primeira ressurreição que vai se cumprir no milênio. Mas a primeira parte e a segunda parte da primeira ressurreição está em andamento agora, porque quando Jesus veio, veja o que eu vou dizer, Jesus não vai vir. Ele vai vir para o judeu. Lá na grande tribulação, quando Moisés e Elias estiver pregando para os 144 mil, Jesus vai vir para eles. Mas para a noiva, Jesus já veio. Em 1963. E quando ele veio, houve a primeira ressurreição, deu início. Tanto no sentido espiritual, como no sentido literal, como no sentido natural. Há uma ressurreição espiritual para aqueles que estão mortos espiritualmente, e há uma ressurreição para aqueles irmãos que morreram durante as eras. Quando Cristo veio naquela nuvem, lá em 63, ele trouxe a ressurreição e eles vieram. É que o irmão Branco está dizendo aqui. Isso vai ser um assunto que eu vou trazer futuramente com mais detalhes. Eu só estou passando uma pincelada aqui, tá vendo? Foi na 7ª era, quando ele veio, despertou essas virgens adormecidas. Isso os traz desde lá até aqui. Desde onde? Desde a primeira era, que foi em 50, no primeiro século, até aqui na última era, que terminou em 63. Eles despertaram, quer dizer, eles ressuscitaram quando o 7º selo foi aberto. Irmão, quando o 7º selo foi aberto, houve uma ressurreição, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Eu sei que muitos não vão crer nisso, mas é a verdade. Foi revelado pela 7ª estrela. Foi revelado, Deus revelou através da 7ª estrela. O 7º anjo, o irmão Brana, foi revelado. E está nas mensagens. Quem crê, quem não crê, isso é problema de vocês, mas isso é a verdade. Então, o propósito, irmão, de Deus usar essas 7 estrelas, que são 7 anjos, e esses anjos são 7 homens, 7 profetas, que Deus usou durante 2000 anos, foi para isso, para edificar uma noiva para Cristo. Então, quando chegou no final da era da Laodiceia, em 1963, no dia 28 de fevereiro, Jesus Cristo veio, e quando ele veio, ele produz uma ressurreição. A primeira ressurreição, irmão, não vai acontecer. O que falta acontecer da primeira ressurreição é a última etapa da primeira ressurreição, que vai acontecer ainda no futuro, que vai ser no milênio. Mas a segunda etapa e a terceira etapa, não, a primeira etapa e a segunda etapa da primeira ressurreição está acontecendo agora. Nós estamos vendo isso agora, no momento, desde 1963, irmão, que a primeira ressurreição está acontecendo, tanto no sentido espiritual como no sentido literal. A primeira e a segunda etapa. Qualquer dia desse eu vou trazer isso com mais autoridade da Bíblia e da mensagem. Mas vamos ver. Então Deus, irmão, usou essas 7 estrelas, que são 7 anjos, e esses anjos são homens, para trazer, para edificar uma igreja, para dentro do gentio, Deus tirar um povo para o seu ministério. Então Deus usou essas 7 igrejas. Deixa eu ler mais essas 7 estrelas. Deixa eu ler mais uma vez aqui. Página 14 da mensagem, Não Blasfeme, pregado em 1962, o irmão Brana diz: Deus está edificando em 7 eras da igreja uma noiva para Cristo.
através de Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso. Uma era de igreja que Jesus disse: se o noivo vier na primeira vigília ou na sétima vigília, todas estas virgens despertas, elas despertaram as virgens de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Você notou isso? As virgens despertaram, quer dizer, houve uma ressurreição quando Jesus Cristo veio na última era. Muito bem, agora, irmão, nós vamos saber agora quem é esta estrela. Porque a gente aprendeu que 7 estrelas Deus usou aqui. E essas estrelas eram 7 anjos. Esses 7 anjos foram 7 profetas, 7 homens que Deus usou. E eles tinham uma luz, vamos dizer assim, natural para a era do dia. Agora, quem é essa 8ª estrela? Por que existe uma 8ª estrela? Agora, irmão, deixa eu te dizer algo aqui. Essa 8ª estrela, ela não tem luz natural. Ela não é natural. A sua luz é uma luz maior. É por isso que no livro do Apocalipse, deixa eu ler mais uma vez aqui, Apocalipse capítulo 1, para a gente entender que essas 7 estrelas, que são 7 homens, estavam na mão dessa estrela que é a 8ª. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 1. Veja, vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Que fala que essas estrelas estavam na mão da 8ª estrela. Vamos ver aqui, ó. Versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingida pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, e com a neve, e os olhos como chama de fogo. E seus pés semelhante ao latão reduzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E tinha na sua destra, olha, ele tinha na sua mão, destra significa mão ou autoridade. Em outras palavras, ele tinha autoridade, ele tinha poder. Aí diz assim, ó, e ele tinha na sua destra, ou no seu poder, 7 estrelas. Então, quem era esse que na sua mão tinha 7 estrelas? Esse aqui era a 8ª estrela. Mas ele usou essas 7 estrelas naturais, que são 7 anjos, que são 7 homens. Mas agora, quando a era termina, irmão, essa 8ª estrela vem. Vem. E quem é essa estrela, essa 8ª estrela? Quem é essa 8ª estrela? Irmão, essa 8ª estrela não é outra pessoa senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Durante 12.000 anos, esses 7 profetas, Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham, estavam na mão de Cristo. Quando a era termina, e a era de Laodiceia termina em 1963, a estrela maior, a 8ª estrela, que estava segurando as 7, ela veio. Vamos ver aqui. Vamos para as escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Veja o que é que a Bíblia fala dessa 8ª estrela. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. De 2 Pedro, capítulo 1. Olha o que é que a Bíblia diz. Olha aqui. Versículo 19. Diz assim, ó, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, irmão, da era de Éfeso até a era de Laodiceia foi uma era escura. Mas quando a era de Laodiceia terminou em 1963, no dia 28 de fevereiro,
a luz, a oitava estrela, ela veio trazer luz. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Durante 2000 anos, treva geral. Mas depois que a última era termina, a oitava estrela vem trazer o que? Luz. Olha o que Pedro diz. Temos firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a luz que ilumina em lugar escuro. Qual é o lugar escuro? A esfera da igreja. Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos coração. Então, quando foi em 63, no dia 28 de fevereiro, que a era de Laodiceia acabou, quer dizer, o período escuro acabou, agora vem a luz. A oitava estrela vem iluminar, vem trazer luz para o coração de quem? Da noiva. Irmão, durante 2000 anos, Deus trabalhou com duas igrejas. Mas quando a última era acabou e Jesus Cristo veio, ele não vai vir, ele já veio. Falta vir para o judeu. Irmão, quem tiver esperando Jesus para o futuro, está perdido. Você vai passar para a grande tribulação. É por isso que a igreja não vai ser arrebatada. A igreja, de acordo com Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, vai passar pela grande tribulação. A igreja. A igreja não vai no arrebatamento. A igreja vai passar pela grande tribulação. Aí eles vão dizer, mas cadê? Mas cadê a segunda vinda de Cristo? Cadê o arrebatamento? Ora, a segunda vinda de Cristo já tinha acontecido e eles esperavam ainda acontecer. Só quem vai ter segunda vinda é os 144 mil judeus, quando Moisés e Elias estiver pregando. Aí sim, Jesus vai vir para eles, mas para a noiva ele já veio. Que coisa linda. Vamos ver mais outra escritura aqui. Apocalipse 2, versículo 28. Apocalipse 2, versículo 28. Veja o que aqui a Bíblia diz. Olha aqui. E dar-te-ei a estrela da manhã. Tá vendo aí? Cada estrela que Deus enviou durante 2000 anos tinha um nome. A primeira estrela era Paulo. A segunda estrela era Irineu. A terceira estrela foi São Martim. A quarta, Colomba. A quinta estrela, o seu nome era Lutero. A sexta estrela, o seu nome era John Wesley. A sétima estrela, o seu nome foi William Branham. Mas a oitava estrela, qual é o nome da oitava estrela? A estrela da manhã. Quem é essa estrela da manhã? É o próprio Jesus Cristo. Apocalipse 22, versos 16. Veja o que é que a Bíblia diz. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, esse mesmo que está lá no capítulo 1, versículo 16, que estava segurando na sua mão, no seu poder, as 7 estrelas. Ele diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo, que foi a 7ª estrela, para vos justificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, se 7 estrelas humanas, 7 estrelas que são homens, mas a 8ª estrela não é mais ninguém, é o próprio Senhor Jesus Cristo vindo na segunda vinda. O 7º selo abriu e trouxe luz, e trouxe a 8ª estrela à terra, irmão. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. Vamos ver o que é que o irmão Branham diz aqui na mensagem A Maneira Provida por Deus para Lidar com o Pecado, pregado em 1954. Parágrafo 21. Nós estamos vivendo agora com a luz, não a luz das estrelas naturais, mas nós estamos vivendo agora a noiva. Deixa eu dizer isso aqui bem claro. A noiva de Jesus está vivendo debaixo da 8ª estrela, da luz da 8ª estrela. E essa 8ª estrela, que é a estrela da manhã, não é nem um mensageiro terreno, é o próprio Jesus Cristo, o mensageiro celestial, o mesmo de Apocalipse capítulo 7, versículo 2, o mesmo de Apocalipse capítulo 8, versículo 3, o mesmo de Apocalipse 10, 1, o mesmo de Apocalipse 14, versículo 14 até o versículo 16, o mesmo de Apocalipse 18, é o mesmo.
O mesmo de Apocalipse 11:15 é o próprio Jesus Cristo hoje na sua noiva. Louvado seja o teu nome, Jesus. Veja o que é que o profeta diz aqui na mensagem, a maneira provida por Deus para lidar com o pecado. O parágrafo 21, ele diz assim: quando o sol se põe, ele vai lá atrás do mundo e reflete sua luz sobre a lua. Essa lua dá uma luz menor à noite. Os mensageiros, irmão, cada mensageiro fez uma luz menor, porque a luz maior vinha depois. Assim como Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele se foi e voltou ao céu e refletiu de volta o Espírito Santo na igreja, que é a luz em seu lugar, hoje, perfeitamente. Mas lembre-se, a lua não fornece nenhuma luz. A lua não. Essa ainda é a luz do sol na lua, amém? Isso é o que é hoje. Não é a igreja, é o Espírito Santo na igreja que faz isso. Não a igreja, essa é a maneira provida por Deus. Não para ver se podemos ter 1 bilhão a mais nesse ano. Esse não é o nosso lema. Se Deus adiciona diariamente à igreja aqueles que serão salvos. Isso é o que a igreja precisa hoje. É disso que precisamos hoje. É disso que precisamos para voltar à maneira de Deus. O parágrafo 22 ele diz assim: é simplesmente como a estrela da manhã. Se eu sair dessa noite e ficar acordado até que a grande estrela da manhã estará brilhando no céu como um pouco antes do amanhecer. Eu diria: grande estrela da manhã, o que te faz brilhar? O que te faz todas vocês estrelas brilharem? Bem, se ela pudesse me responder, ela diria: ora, irmão Brana, não sou eu brilhando, é o sol brilhando em mim. É isso que me faz brilhar. Tá vendo só? Nós saímos, irmão. A noiva de Cristo saiu de uma luz menor, que foi as estrelas naturais, que foram os profetas que Deus enviou, os 7 mensageiros durante os 2000 anos, para uma luz maior, que é a estrela da manhã, que é o 7º selo, que é a segunda vinda. Olha o que ele diz aqui no parágrafo 24 ao 25 da mensagem, a maneira provida por Deus para lidar com o pecado. Aqui na metade do parágrafo 24 ele diz assim: veja só, irmão, somente os madrugadores, olha, somente os madrugadores vê a estrela da manhã. Ei, então é por isso, irmão, que nem muitos entendem a segunda vinda de Cristo. Por isso que nem muitos entendem o 7º selo. Por isso que nem tem muitos pregadores que não entendem os trovões. Só por quê, irmão? Sabe por que não entendem? Somente os madrugadores vê a estrela da manhã. Os madrugadores. Vamos ver aqui um texto nas escrituras, irmão, que isso é muito interessante aqui. Em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Veja isso aqui, irmão. Marcos, capítulo 13. Para a gente entender que só, o irmão Branco está dizendo aqui, só os de madrugada, só as pessoas de madrugada que vê a estrela da manhã. Marcos 13, versículo, deixa eu ver aqui, Marcos capítulo 13, deixa eu pegar aqui, Marcos 13, versículo 35. Marcos 13, 35. Veja aqui, veja o que Jesus diz: vigiai. Na mensagem Almas Encarceradas, o irmão Branco diz assim: vigiai o 7º. Aí que está o problema. Ninguém vigia, ou vigia, mas vigia a coisa errada. Ele mandou vigiar o 7º. Muitas vezes a gente fica vigiando outras coisas. Veja o que Jesus diz aqui, ó. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é à tarde, se é à meia-noite, se é o cantar do galo e se pela manhã. Em outras traduções, que você for pegar outra tradução da Bíblia, esse cantar do galo tá madrugada. Que você for pegar a tradução da linguagem de hoje, lá tá assim, ó, veja como tá lá. Vigiais, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, ou se é de madrugada, se pela manhã. Mas quando Jesus Cristo veio, em 63, no dia 28 de fevereiro, ali era pela madrugada, ali era meia-noite. Mas o cantar do galo, só os que estavam vivendo na era do cantar do galo, que é os de madrugada, viram Jesus vindo.
E quem é esse povo que faz parte do cantar do galo, que faz parte da madrugada? É a noiva. É a era da noiva. É o único povo que viu a segunda vinda acontecer. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é profético. Veja o que é que o profeta continua dizendo aqui, ó. Mensagem, a maneira provida por Deus para lidar com o pecado, parágrafo 24, da metade até o parágrafo 25. Ele diz assim, ó. Somente os madrugadores vê a estrela da manhã. Eu penso que nesta grande hora da escuridão, pouco antes do amanhecer, a estrela da manhã tem brilhando novamente, dando-se a conhecer. Tivemos 7 eras de igreja, 2.000 anos de escuridão, irmão. Mas quando chegou no dia 28 de fevereiro de 63, a estrela da manhã, a 8ª estrela, apareceu. E trouxe o quê? Luz. E a gente podemos sair da escuridão e vir para o amanhecer. Graças a Deus. Vamos aqui que o irmão Brana continua dizendo aqui, ó. No para 25. Os madrugadores que estão se levantando. Os madrugadores que estão se levantando, quer dizer, aqueles que fazem parte do cantar do galo. Não retrocedendo. Não quer dizer sereis salvos no próximo ano e sereis salvos no próximo ano. Não. Aqueles que se levantam e saem, vê a estrela da manhã saindo do abatimento e tormência desse mundo moderno de teologia e entrando aos poderes do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Só os que faz parte da era da madrugada, só os que faz parte do cantar do galo, só os que faz parte da era da noiva, porque madrugada, cantar do galo é a mesma era da noiva. Só eles, irmão, que conseguem ver a estrela da manhã, que é o próprio Jesus Cristo, que é a segunda vinda de Cristo. Graças a Deus. Vamos aqui terminar o nosso assunto. Mas deixa eu ler mais um texto da Bíblia. Porque, irmão, essa estrela, que é a 8ª estrela, e essa estrela, que é o próprio Jesus Cristo, ela só apareceu quando a era terminou. Deixa eu ler aqui uma escritura. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Veja o que aqui a Bíblia diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo 19 em diante. Aqui. Do versículo 19 ao 21 de Atos, capítulo 3. A estrela da manhã, ela ficou lá, atenta, até terminar a última era da igreja. Então, quando a era acaba, essa estrela aparece. Ela aparece. Aqui, o profeta usa 2 palavras gregas. Em 1933, quando o irmão Brana estava batizando a 17ª pessoa no Rio Ohio, essa estrela apareceu. A Epifânia. Epifânia. O aparecer de Cristo. A Epifania aconteceu em 1933, lá no Rio Ohio, nos Estados Unidos. Quando o irmão Brana estava batizando a 17ª pessoa, houve uma epifânia, um aparecer. Em 1963, no dia 28 de fevereiro, houve a parousia. Essa estrela, ela aparece em 1933 e em 63 ela vem. Ela aparece e vem. Houve o aparecer e a vinda. O aparecer em 33 e a vinda em 63. Ele apareceu, mas vem em 63. Essa estrela da manhã. E no dia 17 de março, o profeta de Deus, a 7ª estrela, o 7º anjo, começa a entregar a revelação da 8ª estrela. Vamos ver aqui o que aqui a Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 19 ao 21, que essa estrela aparece, ela vem quando a era termina. Veja o que diz a Bíblia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados. E vem assim o tempo do refrigério pela presença, pela parousia, pela vinda do Senhor. Olha que escritura. Olha
Olha que escritura tremenda. Versículo 19 diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados. E pecado aqui está no plural, não está falando do pecado original, mas está falando do pecado filho. E venha assim o tempo do refrigério pela... A palavra presença aqui no grego é parousia, que foi traduzido para nós no português como vinda. Mas essa palavra aqui, presença, no grego é parousia, vinda. Tá vendo? Assim, o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E diz mais assim: enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, a restauração de todas as coisas, irmão, ela começou na quinta era da igreja. Lutero deu início à restauração. Mas o que foi que ele restaurou? A fé. Ele disse assim: o justo vive pela fé. A segunda etapa da restauração, ela veio por Wesley, na era de Filadélfia. Ele disse que sem santificação ninguém viria a Deus. Depois, em 1906, começou a era pentecostal. Charlie Parham, um tal de William, que agora eu esqueci, William Simon e outros homens, eles trouxeram o movimento pentecostal e restaurou os dons. Mas, em 1933, o sétimo anjo, a sétima estrela, junta justificação, junta santificação, junta os dons e a doutrina e restaura tudo. E diz assim, ó, aí Jesus ficou lá no céu, esperando que esse tempo da restauração terminasse. Aí diz assim, ó, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então, quando tudo foi restaurado, começando com Lutero e terminando com William Branham, quando for tudo restaurado, Cristo, a oitava estrela, viria. O sétimo selo ia trazer a oitava estrela novamente à Terra. Mas vamos ver o que o irmão Branham diz aqui, para a gente encerrar essa nossa palestra, que está uma maravilha, irmão. Eu sei que muitos vão escutar isso, alguns vão acreditar, outros vão ficar em dúvida, outros não vão concordar, mas o que importa é que nós devemos pregar aquilo que Deus fez para o nosso tempo. O profeta diz que as pessoas louvam a Deus por que ele fez. As pessoas louvam a Deus no que ele vai fazer ainda para o futuro. Mas as pessoas ignoram o que Deus está fazendo. E quando você, irmão, ignora aquilo que Deus está fazendo e aquilo que está acontecendo no seu tempo, sabe o que você recebe? Você recebe a marca da besta na sua testa e na sua mão. Mas vamos aqui continuar, para nós terminarmos. No livro A Exposição das Sete Eras, que foi pregado em 1960, página 212. A Exposição das Sete Eras. Quem não tem um livro, mas tem as mensagens separadas, é na era de Tiatira. Era de Tiatira. Veja o que é que o profeta diz aqui. Veja que o sétimo anjo, a sétima estrela, fala da oitava estrela. Ele diz assim, ó: Jesus é a estrela da manhã. Você veja que aquelas 7 estrelas foi homens. E cada uma estrela teve um nome. Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e Branham. Mas a oitava estrela, que é a estrela da manhã, é quem? É Jesus. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o que o irmão Branham diz. Jesus é a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Até aqui o dia esclareça e a estrela da alfa apareça em vosso coração. O Espírito está, portanto, fazendo uma promessa aos eleitos da tenebrosa Idade Média relativa à era própria e depois nas eras futuras. Por quê, irmão? Quando a estrela da manhã, que era Jesus Cristo, aparecesse, viesse, ele ia trazer junto todos os santos de todas as eras. Por isso que a estrela da manhã, que é o próprio Jesus, é uma promessa para todos os santos que faz parte de todas as eras da igreja. E ele continua aqui.
na página 213 do livro das Zero, o profeta diz. Ele está dizendo que a estrela principal, que é Jesus, o qual habita em luz, da qual ninguém pode se aproximar. No futuro reino, os iluminará pela sua própria presença, parousia, vinda pessoal. Ele não mais estará usando as estrelas, mensageiro. Então, bom, acabou. O último mensageiro que Deus levantou para o povo, o único profeta que Deus levantou para o povo gentil, já passou, que foi William Branham. Só falta Moisés e Elias para o judeu. Mas para o gentil, o último profeta já foi, já passou. O irmão Branham diz, ele não mais estará usando as estrelas, mensageiros, para dar luz nas trevas. Será Jesus, ele próprio, falando face a face, enquanto compartilha seu reino com eles, com a noiva. E isso, irmão, está acontecendo agora. Ele continua, é a estrela da manhã que é visível quando a luz do sol começa a brilhar. Quando o nosso sol, Jesus, vier, não haverá mensagem de ânimo. Tá vendo que ele diz assim, ó, ele próprio nos trará sua. Quando Jesus vier, não haverá mais mensageiros. Não haverá mais necessidade de mensageiro. Então, irmão, não vai vir mais todos esses profetas que se levanta, Osmar Rodrigues, Cacô Felipe, William Souto, que diz que são profetas, são mentirosos, porque Jesus já veio. E quando, olha o que o irmão Branham está dizendo, ele próprio, ele diz assim, ó, quando o nosso sol, Jesus, vier, não haverá mais necessidade de mensageiro. Então, William Souto, Cacô Felipe, Osmar Rodrigues e esses outros que se aparecem aí, tudo são falsos. Porque Jesus já veio, então não precisa mais de profeta para a noiva gentia. Só está faltando só para o judeu. Para o judeu ainda vai vir 12 profetas para cumprir Apocalipse 11, versículo 5, que é Moisés e Elias. Ele diz assim, ele próprio nos trará sua mensagem de ânimo. E quando ele governa no seu reino, e nós vivemos em sua presença, vinda, parousia, a luz da palavra se tornará mais e mais resplandecente em nosso dia perfeito. E a gente sabe, irmão, que esse dia perfeito já começou na nossa alma. Falta vir no natural, mas esse dia perfeito já está na nossa alma. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, porque a gente sabe, irmão, que a coisa está piorando, as coisas não vai melhorar, certo? Apesar que tem homens que se levantam aí até com boas intenções, mas para se cumprir aquilo que a Bíblia disse e aquilo que o profeta disse, as coisas vão piorar. Mas que graças a Deus, que a 8ª estrela veio para trazer luz, para iluminar a nossa alma. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. E eu quero aqui falar para vocês ainda que não se inscreveram no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o like, certo? E aperte o sininho e compartilhe para as pessoas, para os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço e até a próxima no nome do Senhor Jesus. Forte abraço.